Elevemos o nosso pensamento ao alto, mentalizando a figura amorosa de Jesus de Nazaré, para nesse instante nos entregarmos em oração, pedindo ao Mestre que volte o seu olhar de misericórdia para a humanidade sofrida, que nos aceite apesar de nossa indignidade, como instrumentos de sua paz, do seu trabalho, do seu amor e de sua vontade, em auxílio aos nossos irmãos mais necessitados, em especial aqueles que padecem com as dores atrozes da alma, mas também para aqueles que padecem com as dores do corpo físico. Que as tuas bênçãos, Mestre Jesus, se espalhem por todo o planeta e ajudem a nossa humanidade. Que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, o tema A Fé Transporta Montanhas. Este capítulo são poucos itens, um deles é o poder da fé, a fé religiosa, condição da fé inabalável, parábola da figueira que secou, e das instruções dos Espíritos, mais dois tópicos, a fé, mãe da esperança e da caridade, e o outro item, a fé humana e a divina. Vamos fazer a leitura do primeiro item, poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes ao fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Essa leitura está em Mateus, capítulo 17, versos de 14 a 20. Que assim seja. Vamos passar a palavra ao nosso irmão, que trabalha sobre o tema fé e as montanhas. Boa noite a todos. Que o nosso Mestre Jesus possa nos envolver, nos abençoar com seu amor. Mais uma vez, uma grata satisfação retornar à minha casa, à nossa casa, retornar ao GEA. Mais felicidade ainda de reencontrar os amigos diletos e muitos que já faziam tempo que não via e agora estão aqui. Que bom. A fé e as montanhas. A fé é a ferramenta ou a força mais poderosa e realizadora da criatura humana. Não existe força maior. Força transformadora do âmbito interno e força transformadora do ambiente externo. E quando Jesus nos diz que essa fé, que se tivéssemos do tamanho de um grão de mostarda,
Seríamos capazes de ordenar uma montanha que se deslocasse daqui para ali? E a gente fica pensando, mas que montanhas são essas? Seriam os montes físicos, o Everest, toda a cordilheira do Himalaia, os Alpes? Estava falando Jesus das coisas da casa do Pai ou das coisas da terra? Seriam as montanhas físicas ou seriam as nossas dores íntimas, as nossas vicissitudes, as mazelas que ainda carregamos conosco e que são os motivos das nossas infelicitações, o motivo real da nossa infelicidade, a montanha pesada que nos impede de ascender, de levantar voos mais altos. E nós muitas vezes confundimos fé com crença. Nos diz Platão que a humanidade tem esvaziado o sentido das palavras, como esvaziou o sentido da palavra amor. Talvez a palavra mais esvaziada do mundo seja amor e a segunda seja fé. Porque a gente diz eu te amo com uma facilidade tão grande, e para muitas pessoas que nós dizemos hoje eu te amo, basta um pequeno arranhão para que a gente passe a dizer eu te odeio. E o amor se transformou em ódio, e o amigo dileto, a pessoa dileta, se transformou em inimigo. E aí a gente percebe que não era amor, era paixão, era qualquer outro tipo de sentimento, mas amor não, porque quem ama não deixa de amar. Nos diz Parmênides, se você foi e deixou de ser, porque na verdade nunca foi. E há quem diga que perdeu a fé. A gente encontra Teresa de Calcutá numa época de sua vida conhecida como a noite escura de Teresa de Calcutá, onde ela diz ter perdido a fé no Cristo, porque muitos dos seus pobrezinhos em Calcutá, passando por inúmeras dificuldades, e ela batalhava e ainda assim não conseguia dar o sustento necessário a todos aqueles pobrezinhos, e dia após dia se avolumava o número de doentes do corpo físico e da alma. E quando ela via tanto horror perante os céus, pensava consigo, mas não é possível. Não é possível que isso aconteça. Não é possível Jesus existir, não é possível Deus existir e permitir que pessoas passem fome, pessoas morram de fome, pessoas sejam jogadas na sarjeta porque estão com tuberculose, porque estão com lepra e morrerem à míngua. Não é possível. Apesar de dizer que não acreditava mais em Deus, que não acreditava mais em Jesus, ela continuou com o seu trabalho, ela continuou com a perseverança. E aí o que Teresa perdeu não foi a fé, ela perdeu a crença. Porque se ela tivesse perdido a fé, ela não teria continuado com o seu trabalho perseverante na prática incondicional do bem. E de tanto permanecer no bem, a fé de Teresa de Calcutá permitiu que ela retomasse a crença, para depois dizer assim: Deus, eu não sei o que você espera de mim, mas me entrego em tuas mãos, como um papel em branco, como um lápis em tua mão, escreve a história de minha vida. Perseverar no bem, ter propósito, isso é fé. Desejo, não. Vontade, sim. Fico pensando quem construiu as grandes pirâmides do Egito. 3 grandes faraós que construíram as pirâmides do platô de Gizé.
Quelpes, Kéfren e Migarinos. Aquelas pirâmides devem contar por volta de 4.000 anos, e elas resistem ao tempo há 4.000 anos, e vocês podem escrever, daqui a 10.000 anos, aquelas pirâmides vão estar lá. E quem construiu aquelas pirâmides daquela forma não tinha crença. Quem construiu daquele jeito, construiu porque tinha fé. Porque constrói base sólida, estrutura sólida, acredita de verdade naquilo que quer. Acredita, traça um objetivo final, coloca aquele objetivo no horizonte e persegue aquele objetivo até o fim. Isso é fé. Quando a gente diz só que acredita ou que tem um desejo, é uma coisa muito diferente. Quem tem fé constrói uma pirâmide. Quem só acredita ou quem tem um desejo simples diz assim: eu estou com tanta vontade de tomar um açaí, está em casa, tenho dinheiro, o açaí está perto, mas não tem coragem de se levantar da cama para ir tomar o açaí. Não tem objetivo nisso. E o que acontece conosco, apesar de toda a nossa religiosidade, apesar dos esclarecimentos da doutrina espírita, é que nós não temos fé. O que na maioria das vezes nós apresentamos é crença. Nós acreditamos em Deus. Nós acreditamos em Jesus. Nós acreditamos que os espíritos existem. Nós acreditamos na imortalidade da alma. Mas quando chega a hora de morrer, todo mundo está com medo. Ninguém quer essa hora. Como se essa experiência material fosse a nossa verdadeira essência, fosse o nosso verdadeiro estado. Eu vou morrer e depois? O que é que eu vou encontrar do outro lado? E essa pergunta é o que? Homens e mulheres de pouca fé. Se fosse a fé de verdade, não teríamos esse medo, não teríamos essa angústia, viveríamos de um outro modo, um outro rumo. Nas nossas dificuldades, muitas vezes nas nossas doenças, a exemplo do cego Bartimeu, fico pensando o tamanho da fé daquele homem. Jesus se dirigia para Jericó, adentrando em Jericó, houve uma pessoa que grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como se Jesus não escutasse, Bartimeu ergue um brado ainda mais forte e diz com veemência: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus se aproxima de Bartimeu e diz: Bartimeu, o que queres que eu te faça? Eu quero enxergar, eu quero voltar a ver. De pronto, Jesus impõe as mãos sobre Bartimeu e lhe devolve a visão do corpo físico, colocando ali uma quantidade de fluidos magnéticos extraordinária. Mas diz a Bartimeu: Bartimeu, tua fé te curou. Quando nas nossas doenças muitas vezes pedimos a Jesus e não alcançamos o objetivo, será que não faltava a fé de Bartimeu? Será que a gente não está pedindo com dúvida? Será que Jesus vai mesmo atender? Será que era capaz de movimentar para o Cristo esses fluidos eletromagnéticos que chegassem à espiritualidade superior, boa e amiga, e eles pudessem nos dar esse retorno? Ou será que as nossas preces, por apenas crermos e não termos fé, será que as nossas preces, na maioria das vezes, sequer conseguem passar do teto de nossa casa?
Porque naquela época eram poucos que lhe acreditavam que Jesus era o filho de Davi, que Jesus era o Messias predito nas profecias, que seria um descendente da casa de Davi. Roma era o mundo, o sinédrio, a maioria dos judeus não acreditavam que Jesus era o mestre, porque eles esperavam que o Messias, que o mestre do povo de Israel, talvez viesse montado num cavalo branco, com um exército enorme, que expulsasse os romanos e estabelecesse a supremacia do povo judeu sobre a terra. Aí simplesmente veio um pobre galileu, filho de um carpinteiro, usando trajes de pessoa carente e andando entre maltrapilhos e adoentados. Já pararam para pensar que se nós tivéssemos, naquela época, lá na Palestina, talvez nós não tivéssemos reconhecido Jesus como o Messias, talvez tivéssemos olhado para ele apenas como mais um lunático? Mas o cego Bartimeu, que sequer conseguia ver, tinha fé de verdade. Por isso que ele grita: Jesus, filho de Davi. Bartimeu estava dizendo: Jesus, eu acredito que tu és o Messias, e eu sei que tu podes de verdade me curar. Por isso tem misericórdia de mim, porque se tu tiveres misericórdia eu volto a enxergar. Era isso que Bartimeu estava dizendo. Mas não estava dizendo da boca para fora, não. Estava dizendo com a potencialidade da força do Espírito, que fazia com que Jesus desprendesse uma grande quantidade de energia a fim de promover a cura. Allan Kardec praticava o magnetismo, a manipulação dos fluidos. Era um grande magnetizador e utilizava isso em busca da cura de doenças do corpo físico. Quando os apóstolos curavam, não curavam com outra coisa não. Ou será que a gente pensa que a cura que os apóstolos promoviam era como uma varinha de condão, um passe de mágica? Não, era com magnetismo. Era pela crença, pela fé verdadeira, que eles conseguiam movimentar esse fluido cósmico universal através da sua forma magnética e promover as curas. E quando eles não conseguiram expulsar um endemoniado, não conseguiram por quê? Olha o que é que Jesus diz: porque são incrédulos. Porque se tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, não só teriam expulsado o endemoniado, o demônio do menino, mas também seria capaz até de ordenar a montanha que se movesse de um canto a outro. Até quando estarei convosco? Olha o que Jesus advertia: vocês precisam se fortalecer na fé, porque eu não estarei aqui para sempre. Eu vou partir. Eu retornarei à casa do Pai. E vocês precisam desse fortalecimento. Não posso estar com vocês o tempo inteiro. O que é que acontece com a nossa casa espírita? Quantas montanhas nós temos removido daqui para acolá? Poderíamos remover mais montanhas? Quando nós aplicamos um passe aqui, esse passe é o quê? Se não é um passe magnético? E se a nossa fé fosse maior, nós poderíamos beneficiar muito mais pessoas. Mas nós temos crença, nós apenas acreditamos que o passe pode fazer uma coisa boa. E quando a gente movimenta 1/1000 de um grão de mostarda, a pessoa, quando sai dali daquela sala, diz assim: estou leve, parece que tiraram o mundo de minhas costas, não foi nem a montanha.
mas a nossa fé é uma fé vacilante. Fé é sinônimo de coragem moral. É intercambiável com coragem moral. Poderia ser moeda de troca. E será que nós temos coragem moral? Nós muitas vezes dizemos assim: eu não tenho medo de nada. As mulheres corajosas dizem: eu não tenho medo de rã. Os homens, para serem machões, não tenho medo de cobra, não tenho medo do escuro. Mas muitas vezes, diante das primeiras adversidades do nosso campo íntimo, nos acovardamos, mostramos que não temos fé e nos desesperamos. Nas primeiras necessidades éticas, nas primeiras quedas morais, nos acovardamos. E eu fico pensando nos cristãos primitivos. Eu fico pensando no apóstolo Pedro, que caminhou para Roma sabendo que encontraria a morte. Vocês tenham certeza que Pedro sabia que ia encontrar a morte, que ia ser preso e que iria ser morto. E diante da condenação por crucificação, Pedro ainda pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Vocês sabem o que era isso? Fé. Se nós estivéssemos no lugar de Pedro, talvez a gente pedisse perdão. Talvez a gente renegasse, abdicasse da nossa crença e negasse ao Cristo, dizendo assim: eu nego a esse Cristo, dá-me a possibilidade de viver. Pedro tinha uma fé tão densa e uma fé tão robusta, a certeza de que não seria jamais abandonado pelo Cristo, de que a morte do corpo físico nada representava, a certeza que era um espírito imortal, um espírito eterno, filho de Deus, fadado naturalmente à luz, que seria um dia como Cristo, co-criador do plano divino, que além da morte por crucificação, pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Isso é fé. Os cristãos primitivos, martirizados durante séculos, e Roma pensou nas formas mais cruéis de tortura e morte para aqueles cristãos, quando eles eram jogados nos circos dos horrores, muitas vezes para serem devorados ainda vivos por feras, por leões, por panteras. Enquanto alguns elevavam as mãos para dizer Ave César, aqueles que vão morrer te saúdam, os cristãos primitivos que partiam para a morte do corpo físico adentravam esses circos dos horrores, entoando hinos de louvor a Deus, e diziam Ave Cristo, aqueles que vão viver te saúdam. E que coragem moral era essa, de enfrentar a morte tão horrível, entoando hinos de louvor a Deus, e saudando o Cristo, dizendo que marchariam para a verdadeira vida. Fé. Que força era essa? Fé. E hoje, 2000 anos depois, com todo o conhecimento que nós temos, uma gripe, uma cirurgia que a gente vai fazer,
que muitas vezes não é nem uma cirurgia tão complexa, a gente parte para o hospital, recomenda tudo em casa, faz todo mundo se penalizar, manda o nome para todos os centros espíritas que conhece e diz: olhe por mim. A cirurgia é para tirar um cisto sebáceo do punho. Porque nós temos crença. Porque a nossa fé é cambaleante. E nós precisamos acordar para isso. Nós precisamos acreditar verdadeiramente no Cristo, naquilo que Ele nos trouxe, nas promessas vivenciadas pelo Mestre, na boa nova, no Evangelho. Quando dizia: nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Quando nos dizia assim: olhai os pássaros do céu e os lírios dos campos. Se eles, os pássaros do céu, queria dizer Jesus, se eles não têm a importância que vocês têm como espíritos individualizados, como espíritos eternos, embora também sejam importantes, mas se a eles Deus alimenta, sem que eles precisem plantar nem colher, se os lírios dos campos, nem Salomão, com toda a sua grandeza e majestade, conseguiu se vestir com tamanha beleza, imagine a vós outros, nos dizia Jesus. A gente ainda não consegue acreditar no Cristo de verdade, ter fé, porque se tivesse, ainda que com a certeza de partir para a morte, teríamos a certeza de ganhar a vida, a verdadeira vida. A mulher hemorroíça, tratando ainda do magnetismo que a fé é capaz de mover. A mulher hemorroíça era aquela mulher que tinha perdido o pai, a mãe, já vivia com uma madrasta, que cuidara dela com muito carinho sempre, mas que desde a adolescência, desde a menarca, desde a primeira menstruação, tinha um sangramento, uma hemorragia que não cessava. E já fazia anos que convivia com essa mazela do corpo físico. A família teria gastado todos os bens, todos os pertences, procurando médicos e tratamentos para a enfermidade. Nada conseguia resolver o problema daquela jovem hemorroíça. E aí, quando Jesus passa nas cercanias de sua moradia, cercado por multidão que se acotovelava, tentando manter contato direto com o Cristo, aquela jovem franzina, combalida, doente de tantos anos de hemorragia, sem forças, consegue se embrenhar em meio à multidão e com muito esforço toca na túnica do Cristo. Apenas toca na túnica do Cristo, por trás. Jesus para a multidão e questiona: quem me tocou? Quem me tocou? Um dos apóstolos, achando muito esquisita a pergunta do mestre, rodeado por uma multidão, todo mundo querendo um pedacinho do Cristo, todo mundo tocava o Cristo de alguma forma, questionou o Cristo: ora mestre, como assim quem te tocou? Não vês a multidão que te cerca? Como vamos saber quem te tocou? Tanta gente te toca. O que é que o Cristo diz? Alguém me tocou diferente, porque senti que ao me tocar, de mim saiu poder.
Quando se volta, o magnetismo estava vindo de onde? Da mulher hemorroíça. Era a força transformadora da fé. E só ao tocar o Cristo, desprendeu tanto magnetismo do Cristo, tanto fluido eletromagnético, com o pensamento firme daquela mulher, que ela alcançou a cura. É quando o Cristo diz a ela: a tua fé te curou. Ela não precisou sequer pedir verbalmente ao Cristo. As forças que nós somos capazes de movimentar com a fé verdadeira. E bastava ser a fé do tamanho de um grão de mostarda. Aí nós vamos para as bodas de Caná, quando Jesus transforma água em vinho. E o que ele fez foi uma coisa: possuidor da verdadeira fé, manipulou os fluidos como o fluido cósmico universal e consegue mudar a essência natural da matéria, transformando uma substância em outra. E quando Lázaro, que não estava morto, porque o mestre disse: Lázaro não morreu, Lázaro apenas dorme, certamente estava com uma queda energética gigantesca, porque se encontrava em estado de letargia ou catalepsia, que nós conhecemos como estado de morte aparente. Esse estado de morte aparente é tal que muitas vezes, com equipamentos modernos em hospital, a gente declara o óbito do paciente e ele não morreu de verdade. Pouco tempo depois está lá a pessoa sentada na cama e o susto de todo mundo. Lázaro tinha tido morte aparente, por isso que o Cristo disse: Lázaro não morreu, Lázaro apenas dorme. Afastem a pedra que fecha o túmulo. Mas mestre, já faz 3 dias, deve estar fedendo. Afastem o túmulo, a pedra do túmulo. Lázaro, levanta-te e anda. Era palavra mágica como pirlim-pim-pim? Não. Isso era a força motriz do Cristo, a fé que fazia com que manipulasse os fluidos e colocasse para Lázaro os fluidos vitais necessários para que ele saísse do estado de letargia ou catalepsia, também conhecido como morte aparente. E nós outros que estávamos ali faríamos o quê? Sepulta o homem vivo. Nós poderíamos salvar muitas vidas, prolongar até o tempo de muitas pessoas, o nosso próprio tempo em si, se tivéssemos a fé verdadeira. Vocês já pararam para pensar em quem tem tudo e não faz nada? E de quem não tem nada, só tem a fé e consegue fazer tudo? Eu fico pensando que muitas vezes nós sabemos fazer alguma coisa. Além de nós sabermos fazer aquele trabalho, nós temos saúde do corpo físico, nós temos saúde mental, nós temos disponibilidade de tempo para fazer. Nós sabemos fazer, temos disponibilidade de tempo para fazer, temos a saúde do corpo físico que nos permite fazer e saúde mental para fazer. E nós não fazemos. Nós passamos uma vida inteira dizendo: quando eu me aposentar eu faço. Se aposenta, morre e não fez nada. Aí outras pessoas não têm a saúde do corpo físico, o tempo luta contra, muitas vezes sequer acreditam
em Deus, porque muitas vezes não acreditam no Deus das religiões, e tem uma capacidade enorme de realização. Vocês querem ver uma coisa? Vamos lá para o centurião romano. Se nós nos compararmos ao centurião romano, que tinha um servo que estava doente, e doente numa localidade distante do mestre, ele chega para Jesus e diz: mestre, eu tenho um servo que está doente, está à beira da morte, envia um dos teus mensageiros e ele será curado, ele será salvo. Você não precisa ir não. Aquele centurião não tinha nenhuma das ferramentas que nós temos, mas ele tinha fé. Ele acreditava que o mestre podia fazer, mesmo à distância. E o que é que Jesus diz? Nem em Israel encontrei tamanha fé. Encontrava lá no romano, que dizia: o senhor não precisa ir até ele, basta dizer, basta daqui ordenar que ele fique bom, que ele fica. Porque se eu ordenar um serviçal meu que vai, ele vai e faz. Olha, meu irmão, fica em casa. A gente faz o atendimento todinho aqui no Centro Espírita, aplica passe e a gente marca o dia para uma vibração para essa pessoa. Vá, fica em casa, tal horário que a gente vai fazer aqui no centro. Se mantenha em prece, eleve o seu pensamento ao Cristo, acredite, tenha fé, que vai acontecer o benefício que você espera. Ele não acredita direito nem no passo que toma aqui, quanto mais no tratamento à distância. Espíritas não são centuriões romanos pagãos. É bem pouca fé mesmo. Nós, homens e mulheres dessa sociedade moderna, nós convivemos com o sofisma da dúvida, que diz assim: o homem moderno é filho da dúvida. E aí nós temos uma humanidade, uma sociedade débil. Tudo nos assombra, tudo nos apavora. Existe uma verdadeira pandemia psicológica. Existe uma pandemia de ansiedade, existe uma pandemia de estresse, existe uma pandemia de medo, existe uma pandemia de depressão no planeta. E essa pandemia de depressão, de estresse, de angústia, de ansiedade que campeia solta pelo planeta, não é outra coisa. É convivermos com esse sofisma da dúvida, que debilita a nossa fé. Como ter ansiedade sendo portadores da fé? Como nos entregarmos ao desânimo e à depressão se fôssemos portadores da fé? E aí a gente começa a prescrever remédio aos borbotões para a ansiedade e para a depressão. E aí o jargão que depressão não tem cura. Se for só com remédio, não, porque depressão é doença da alma. E doença da alma não se cura com remédio no corpo físico, não. O remédio para a depressão auxilia, mas o que cura é a fé. E quando eu digo fé,
Não é só pedir a Deus, não, é fazer. Me mostra a tua fé sem obras, e eu te mostro as minhas obras pela fé. Temos que também buscar fazer a nossa parte. Eu tenho certeza de onde eu quero chegar. Onde eu quero chegar? Vocês têm? Certeza de onde querem chegar? Ideais humanos, virtudes como metas. Nós temos isso? Ah, meu irmão, tem que dizer assim: eu não sou nem espírita, porque eu só seria espírita mesmo de verdade se eu fosse muito melhor do que eu sou. Ah, não sou cristão não, porque para ser cristão tem que ser muito bom. Não tem não. Tem que fazer um esforço contínuo para melhorar-se dia após dia, até conseguir a tão almejada angelitude. Eu posso até ter dúvidas de como é que eu vou fazer, mas dúvidas de o meu objetivo, de onde eu quero chegar, eu não posso ter. Eu não posso ter dúvida que eu sou um cristão. Eu não posso ter dúvida que eu sou espírita. Eu posso até não saber como ser o melhor espírita. Eu posso até não saber como fazer para ser o melhor cristão, mas eu tenho que ter como meta ser um verdadeiro cristão. Eu tenho que ter como meta ser um verdadeiro homem de bem, e perseguir isso incansavelmente. E se eu sei que para ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro espírita, eu não posso roubar, porque isso me afasta do meu objetivo, eu não roubo. Mesmo que eu passe fome, eu não vou roubar, porque eu tenho a fé que Deus não me desamparará, que um jeito há de aparecer, e eu vou batalhar, e eu vou buscar. Eu não vou me entregar. E se eu sei que para ser cristão e que para ser um verdadeiro espírita eu não posso ser corrupto, eu não serei corrupto e também não vou corromper. Eu vou resistir às minhas más inclinações. Se eu sei que para ser cristão eu não posso ser maledicente, eu não serei, porque sendo maledicente eu me afasto da minha meta, do meu objetivo. Ah, mas para ser igual ao Cristo demora muito. Demora. Mas para chegar a ser igual ao Cristo é a montanha que a gente tem que subir. É galgar cada passo, cada pedra da montanha até chegar no topo. Mas temos persistido na nossa fé, na busca das nossas virtudes? O quão perseveramos dia a dia para nos tornarmos melhores? Fico pensando aqui em Joana d'Arc. Joana d'Arc, uma jovem donzela, na cidade de Domremy, lá na França, numa guerra terrível entre França e Inglaterra, onde os cavaleiros mais bem treinados padeciam, e a França vivia sob um jugo inglês. Sem um rei, o rei destronado, França como terra arrasada. Em um século onde as mulheres não tinham valor nenhum, ninguém dava atenção sequer à opinião de uma mulher, nem para decidir as coisas básicas da educação dos filhos. Aí uma jovem donzela com 14 anos de idade diz ter encontrado a espada de Santa Catarina, que ouvia as vozes de Santa Catarina e ouvia as vozes do Cristo. Procura os generais franceses e diz que a partir daquele momento
vai liderar o exército francês e libertar a França do jugo inglês. Trava batalhas impensáveis, lideradas por uma jovem camponesa do interior da França. Mas Joana tinha objetivos firmes, tinha meta, tinha virtude para cumprir. Ela queria libertar a França. Ela acreditava que as suas vozes vinham de Deus, que as suas vozes vinham do Cristo. E eu fico pensando que veículo era esse que movia Joana d'Arc. E esse veículo não podia ser outro a não ser o veículo da fé. Que montanha foi aquela que Joana d'Arc tirou da França, arremessou da França para outro canto, garantindo a etnia de toda uma nação, de todo um povo, que mais tarde bradaria ao mundo os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Nação essa que receberia o Espiritismo, que permitiu o nascimento do Espiritismo para dali se espalhar pelo mundo, por causa dos seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Em 1857, a única nação pronta para receber o Espiritismo sem que Allan Kardec fosse queimado era a França. E a gente deve isso remotamente ao espírito indômito e fervoroso de Joana d'Arc. E quando convidada a abjurar, porque dizia ouvir a voz do Cristo, que as vozes vinham de Deus, negou-se a renegar o Cristo, a abdicar o Cristo, foi condenada à morte na fogueira. E quando atearam fogo à fogueira, ainda pediram para que ela abdicasse, abjurasse o Cristo. E ela disse: não, as minhas vozes vêm do Cristo. Dizem que as pessoas ficaram assombradas na cremação de Joana d'Arc. Chegaram a dizer: condenamos uma santa. A última palavra pronunciada por Joana d'Arc foi Jesus. Ficaram tão assombrados com o poder da fé daquela jovem moça, que acenderam e reacenderam tantas vezes a fogueira, que sequer ficaram cinzas. Joana d'Arc não tem um túmulo na França. O túmulo de Joana é simbólico. Não ficaram sequer os restos mortais. Mas ninguém nem sabe quem foi que condenou Joana. E séculos depois nos deixou um legado e conta com a nossa gratidão, porque Joana tinha fé. Eu acredito que já no tamanho de um grão de mostarda. Quais são as nossas dificuldades? Que é mesmo que está nos atrapalhando de levar à frente os nossos objetivos? É uma guerra de 100 anos entre França e Inglaterra, e a gente é aquela jovem donzela, analfabeta, despreparada. Os 300 de Esparta. Falam dos 300 de Esparta, que batalharam contra um grande exército persa. E eles partiram para defender Esparta e o povo espartano num número infinitamente menor do que o exército persa. E as primeiras batalhas eles conseguiram vencer. Depois foram traídos e perderam a guerra. Mas apenas 300 lutaram contra milhares de persas, com muita coragem moral, com um propósito firme. Vocês acham que apenas 300 lutando contra milhares
eles teriam conseguido vencer sequer uma batalha se não fossem movidos pela fé, por um objetivo muito nobre, se eles não acreditassem realmente na causa que eles defendiam. A gente vai para a campanha do quilo e fica morrendo de medo de receber um não quando bate a porta de alguém. E não tem nenhum exército persa para nos matar. O máximo que a gente pode receber é um não. E o não a gente já sai com ele. Portanto, a gente sai daqui de mãos vazias. Qualquer não significa nada. E o sim, uma boca faminta que será alimentada. Ah, mas não vou não, porque a pessoa pode receber um não. E se eu receber um não? O que é isso? É a montanha do orgulho? É a montanha da vaidade que precisa ser removida? Olha, eu faço qualquer atividade na casa espírita, mas pedir não. Eu varro o chão, eu passo pano, eu espano as cadeiras. Que montanha é essa que precisa ser removida? Quanto há de vaidade em nós? Quanto há de orgulho, de egoísmo, de preconceito? Platão, sua extraordinária obra, Platão diz que a gente tem que ter um herói de estimação. Eu gosto muito desse rapaz, como também do seu mentor, que foi Sócrates, de forma que até Kardec os situa como precursores da doutrina espírita. Está lá nos Prolegômenos do Evangelho segundo o Espiritismo, colocados por Kardec como precursores da doutrina espírita. E como eu acredito no bom senso de Allan Kardec, como eu sei da excelência dos ensinamentos de Sócrates e de Platão, porque foram enviados pelo Cristo. Se nós observarmos a doutrina de Sócrates e de Platão, eles antecipam o ensinamento do Cristo. E não foi outra pessoa que os mandou à terra, a não ser o próprio Jesus. E esse Platão diz que nós temos que ter um herói de estimação, aquele que nos motiva. O herói de nossa estimação é aquele que nos motiva, é aquele que deve nos servir de modelo e guia. Não é assim o herói? Meu herói é aquela pessoa que eu admiro, é com ele que eu quero me parecer, eu quero ser igual a ele. Devemos ter um herói de estimação. E Kardec perguntou aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade para servir de modelo e guia. Se fosse Platão perguntando, em vez de Kardec, Platão teria perguntado: espíritos benfeitores, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade como herói? E a resposta dos espíritos foi: vede Jesus. Jesus deve ser o seu herói de estimação. Modelo, aquele que você copia; guia, aquele que você segue. E nessa fé do Cristo, nos famosos milagres ou prodígios, como eram entendidos anteriormente, mas que são apenas leis naturais que são exercidas, e as curas promovidas pelo poder da fé e a manipulação fluídica, a gente vai se lembrar novamente do cego Bartimeu, da mulher hemorroíça, do filho da viúva de Naim, de Lázaro,
do paralítico lá em Cafarnaum, na casa de Pedro, dos muitos endemoniados que nós conhecemos como obsidiados, da multiplicação de pães e de peixes, da transformação de água em vinho nas bodas de Caná, da mensagem belíssima e morredora trazida pelo Cristo. O Evangelho do Cristo é um código de ética moral para espíritos de todo o universo, não é só do planeta Terra. Pegue a lei moral do Cristo e ela se aplica a qualquer planeta superior, porque o código moral do Cristo é um código de amor, de caridade, de benevolência, de compaixão, de esperança. De fé e submissão a Deus. Submissão no sentido de dizer assim: eu me entrego, Senhor, em tuas mãos. Ser o farol de minha vida, o guia dos meus passos. Portanto, que nós possamos ter a mesma fé do Cristo, para podermos fazer os mesmos prodígios que o Cristo fez. Nos lembrando quando ele nos dizia: vós sois o sal da terra e a luz do mundo, vós sois deuses, podeis fazer tudo aquilo que eu fiz e muito mais. Obrigado pela paciência, pela atenção. Tenhamos todos uma boa noite, fiquemos em paz, fiquemos com Jesus. Bom, mais uma vez agradecemos nosso irmão Genilson pela essa contribuição e que possamos refletir ao longo da semana esse tema que sempre é muito bem-vindo, a fé e as montanhas, em especial a fé. Que possamos fazer uma introspecção, que possamos mergulhar em nós mesmos e avaliarmos como está o nosso compromisso com a causa cristã. Eu acho que já serve de complemento. Bom, nesse sentido, vamos aqui também aos avisos. Eu queria apenas pedir permissão também aos nossos irmãos, os demais trabalhadores dessa casa, para ratificar e agradecer a Genilson por mais uma contribuição, e também aqui, com muita alegria, registrar a presença da Dona Rosa, não é? Que sempre foi uma grande companheira aqui de jornada desta casa. Ficamos muitíssimo felizes com a sua presença, ao mesmo tempo que também, evidentemente, agradecemos aqui nosso irmão Irasson, e lembrando aqui, com a permissão dos demais irmãos, amanhã o Centelha Divina, não é? Tem o seu trabalho pela manhã, a partir das 8 horas, estaremos por lá. E contamos com a oração de todos. Bom, lembrando aqui que todas as segundas e terças, das 20 horas às 21 horas, a casa mantém um estudo doutrinário. Nas quintas-feiras, das 16h30 às 17h30, evangelização infantil e as ações solidárias com as famílias cadastradas. Essa evangelização infantil também acontece hoje, todos os sábados, em uma ação simultânea com a palestra. Aos sábados, exatamente como estamos vivendo hoje, aqueles que desejarem uma palavra de conforto, que a gente chama de atendimento fraterno, devem ao longo da semana agendar, e nós temos vários irmãos e irmãs que se programam, é aberto mais cedo, a partir das 19 horas já alguém estará aqui devidamente para atendê-los. Lembrando também que após
essa palestra, aqueles que assim desejarem, nós temos um momento do passe. E aqueles que assim o desejarem, lembrar, depois ficarem reservados nesses bancos, sugerimos que permaneçam em silêncio e em oração, até mesmo para facilitar o trabalho em si, o passe. E ao sair da sala também se recomenda que se mantenha em oração, que possa seguir até o seu destino, né? As suas casas, em oração, que certamente o resultado, assim como o Genilson lembrou, desse fardo, o quanto faz bem o passe para aqueles que estão devidamente necessitados e percebem o quanto alivia esse fardo. Então é muito importante que se mantenha em oração. Bom, lembrar, a questão do domingo vai ser amanhã, campanha do quilo. Todos aqueles que assim desejarem poderão contribuir com a equipe que já se encontra aqui, se reúne às 8h30, se encontra aqui, e às 9h é a previsão de saída. Necessariamente não precisa ser aqueles que já são os compromissos, né? Já tem esse compromisso como trabalhadores. Aqueles que assim desejarem serão muito bem-vindos. Bom, lembrar também, nós temos um acervo aqui cultural muito importante, principalmente, hoje eu não trouxe em especial um comercial específico de alguma obra, mas nós temos aqui toda a codificação espírita, aqui numa digamos assim, bem encadernado, um trabalho muito, muito bom, não é? Bastante acessível, não só a leitura, e principalmente a comodidade da compra. Cartão, Pix, fique à vontade, tem toda a facilidade de adquirir. Lembrando, por exemplo, que nessa semana aí, na próxima semana, acho que começa a semana carnavalesca, e muitos às vezes não trabalham, ficam em casa. Aproveite para ler, aprofundar, não é? Assim como nosso irmão trouxe uma contribuição muito significativa, façamos nesse sentido, não é? Kardec sempre lembra, irmãos espíritas, instruí-vos. Então vamos ler e aprofundar nosso conhecimento. Então a todos muitíssimo obrigado. Vou passar ao nosso irmão Genilson para fazer a prece final. Jesus, amigo divino, os nossos corações nesse instante se unem, vibrando em uma só intenção, e pedindo, Mestre, que tu possa visitar os lares onde se encontram famílias chorosas, desalentadas pela perda de entes queridos. E esses corações possam ser consolados, eles possam ter a certeza da imortalidade do Espírito, e que seus entes queridos continuam a viver apenas vibrando numa outra esfera. Nós te pedimos, Mestre Jesus, que possas também enviar os teus mensageiros de paz, os teus mensageiros de amor, a fim de consolar aqueles que padecem com as tragédias geofísicas do nosso planeta, como no caso do terremoto que afetou os nossos irmãos na Turquia. Mestre amado, volta o teu olhar para os que mais sofrem. Nos permite, Senhor, ser ferramentas de auxílio para a humanidade. Que assim seja.